Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre os desafios do financiamento do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada é Hélida Graziani Pinto, professora da Fundação Getúlio Vargas, autora de vários livros e artigos jurídicos e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Doutora Hélida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Doutora Hélida, seja bem-vinda. Bom, doutora Hélida, quais são então os principais desafios para implementar um planejamento ascendente, um planejamento eficiente dentro do SUS? O planejamento, ele precisa ter consigo um diagnóstico claro das necessidades de saúde da população, o levantamento dos riscos epidemiológicos, mas, sobretudo, ele precisa se refletir nas leis orçamentárias, porque, a despeito de haver o diagnóstico, é preciso que o prognóstico eleito, ou seja, as soluções encontradas para esses problemas, tenham suficiente custeio. Infelizmente, na trajetória histórica do SUS, não há uma segurança jurídica de um financiamento de fato suficiente para fazer face a todas as demandas que a sociedade tem em relação à política pública de saúde, a própria implantação do SUS constitucional, ao mesmo tempo em que há uma espécie de competição pelos recursos do SUS com a expansão paulatina dentro do piso federal em saúde das emendas parlamentares ali computadas para fins de atingimento desse dever de gasto mínimo da União. Então, no estreito espaço de que dispomos, o ente que mais arrecada, que tem mais volume de participação no custeio do SUS, ele tem se retraído, ao mesmo tempo em que libera uma parte relevante de recursos para uma alocação pulverizada, uma alocação desatenta ao planejamento sanitário, uma alocação que não é deferente a esse planejamento ascendente previsto na lei orgânica do SUS. Doutora Hélida, a senhora é fonte de inspiração para mim. Eu sou sua fã e grande admiradora do seu trabalho. Agradeço de novo a senhora por ter aceitado o convite para compartilhar com nossos ouvintes os seus conhecimentos sobre o tema de hoje, que é tão árduo. Como os municípios, estados e a União devem articular-se no processo de planejamento da saúde pública para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e conforme as prioridades locais? Obrigada, Giovana. Essa é uma pergunta tão complexa porque nós temos uma governança federativa bastante robusta na política pública de saúde. Ela é, inclusive, espelho para as demais. Se me permite fazer uma breve digressão, e é importante para quem nos ouve, a ideia de um SUS que tem um federalismo cooperativo passa estruturalmente pela Comissão Intergestores, no nível nacional tripartite, né, onde entram gestores dos 3 níveis da federação, e nos níveis estaduais, a Comissão Intergestores bipartite. É tudo muito pactuado, é tudo muito dialogado. O problema, Giovana, e de novo a fragilidade do planejamento quando ele não está acoplado e não se garante um financiamento correspondente ao seu cumprimento, é que o artigo 17 da Lei Complementar 141, que previa que essas pactuações tivessem um rateio suficiente de recursos para tirá-las do papel, ainda hoje a Lei Complementar 141 é de 2012, veja você, já são 13 anos desde que foi promulgada. Ainda hoje esse artigo 17 não foi regulamentado. Ele pede que as pactuações federativas celebradas no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite tenham um rateio anualmente aferido pelo governo federal, disponibilizado para os demais entes da federação, de modo a permitir que eles também formulem o seu próprio planejamento orçamentário.
Ou seja, o governo federal deveria claramente disponibilizar um montante de recursos a ser repassado para cumprir as pactuações, para que os estados, os municípios do Distrito Federal conseguissem organizar as suas leis orçamentárias em busca do máximo cumprimento das pactuações federativas. Eu dizia que o SUS é um exemplo para as outras políticas públicas, e na área da educação, que é outra política pública que também tem um dever de gasto mínimo assentado constitucionalmente, ou seja, também tem um piso constitucional, a educação ainda hoje se ressente da falta do Sistema Nacional de Educação, que busca se espelhar no SUS, que busca essa inspiração do nosso arranjo de governança federativa do SUS. O problema é, ambas as políticas públicas, saúde e educação, claro, a saúde um pouco mais estruturada, porque tem o SUS, ainda que haja fragilidades, não ter o rateio claro, mas já há uma jurisprudência sólida em torno, por exemplo, da responsabilidade solidária em relação ao cumprimento das competências constitucionais da política pública de saúde, mas a educação ainda não tem o seu sistema nacional previsto no Plano Nacional de Educação, e há disputas, por exemplo, em relação à expansão de vagas em creche, a expansão do tempo integral. Então, em todas as políticas públicas, há algumas carências mais acentuadas, outras menos, mas a fragilidade do custeio, a fragilidade da disponibilidade dos recursos suficientes para cumprir o que foi planejado e para dar efetivamente consecução ao que foi pactuado na federação, precisa ser debatido com mais clareza pelo Ministério Público brasileiro, pelo sistema de justiça, pelos tribunais de contas, inclusive na linha, Giovana, se me permite, da máxima, aquele brocado jurídico típico do direito civil, mas que me parece cabível aqui no nosso debate de direito público aplicado à saúde, que é pacta sunt servanda. Os acordos têm que ser respeitados. A pactuação federativa ela é vinculante e ela é constitutiva do SUS. Essa pactuação federativa enraizada no planejamento sanitário era uma obrigação legal de fazer. O governo federal, ao frustrar o alcance do artigo 17 da Lei Complementar 141, omitindo-se inconstitucionalmente de prever recursos para os estados e municípios cumprirem o que foi pactuado em consonância com o que foi planejado, esvazia o cumprimento do SUS constitucional. Negando recursos suficientes, esvazia o SUS constitucional. A Emenda Constitucional 86.215 estabeleceu um novo regime para a execução de emendas parlamentares no financiamento da saúde. Quais foram os impactos dessa emenda no processo de distribuição de recursos para o SUS? Cristiane, é interessante a pergunta sobre as emendas parlamentares impositivas, resgatando a Emenda 86 de 2015. Primeiro, já há uma década, né? Então esse registro da efeméride importa. Temos aí a primeira década desse regime de emendas parlamentares impositivas. E segundo, que houve uma espécie de barganha no Congresso Nacional com o Movimento Saúde Mais 10, que naquela ocasião lutou muito, muito em busca da expansão do piso federal em saúde, que até a emenda 86 era apenas a correção pela variação nominal do PIB, o piso federal, né? O piso dos estados e municípios ele permanece o mesmo desde a emenda 29. Só abrindo esse parênteses para ficar claro, os estados e municípios nunca tiveram uma alteração do seu dever de gasto mínimo em saúde desde que foi implantado o piso pela emenda, o piso, né, em ações e serviços por saúde, pela emenda 29 de 2000. Então, há 25 anos, o piso dos estados e municípios é o mesmo na Constituição. O piso federal em saúde já passou por 7 alterações. O piso federal em saúde, em 25 anos, quando a gente traz os vários regimes, ele já foi muito alterado. E sempre no sentido de a União tentar retrair a sua participação. Há um comportamento regressivo do gasto federal no custeio do SUS, no volume total de recursos do SUS. Alguns pesquisadores, eu estou fazendo essa retomada para dialogar com a questão das emendas, mas é muito importante fazê-lo. Alguns pesquisadores projetam que no ano de 2000, quando a emenda 29 foi promulgada, a União era responsável no custeio global, né, no volume total de recursos públicos vertidos ao SUS, por 60%. O governo federal, quem mais arrecada, aportava em torno de 60%. De lá para cá, então, ao longo desses 25 anos, o governo federal retraiu a sua participação para algo em torno de 42%.
Qual a explicação, né? Pois é, mas ao mesmo tempo o governo federal expandiu a arrecadação, que isso é importante. Ele retrai a participação proporcional no custeio do SUS, ele põe menos dinheiro em saúde, enquanto proporcionalmente continua a arrecadar mais do que todos os demais entes. O volume de receita que o governo federal absorve é muito grande, mas ele coloca menos dinheiro, ele coloca menos recursos, alterando a Constituição sucessivas vezes, esvaziando seu dever de gasto mínimo, inclusive empurrando a judicialização primordialmente para estados e municípios, dando causa a toda sorte de estratégias contábeis para esvaziar esse gasto mínimo em saúde. E é nesse contexto de o governo federal adotando estratégias de esvaziar o seu dever constitucional de aplicar em saúde um patamar consentâneo com a sua capacidade de arrecadação e, portanto, no federalismo cooperativo, que de fato tivesse esse compromisso de implementar o SUS funcional, é que veio a emenda 86 de 2015 numa espécie de uso retórico da agenda do Movimento Saúde Mais 10. O Movimento Saúde Mais 10 pedia 10% da receita corrente bruta do governo federal, por isso Saúde Mais 10. Ao invés de apenas corrigir o montante do ano anterior pela variação nominal do PIB, e essa regra anterior era uma regra que era muito manipulada contabilmente para nunca se aplicar nada acima do piso, tanto os autores chamam de um piso teto. O governo federal praticamente boicotava qualquer hipótese de gasto excedente ao mínimo para não criar um patamar de gasto superior nos próximos anos. Eu me lembro em especial quando teve a gripe H1N1 e o Ministério da Saúde precisou comprar medicamentos e mobilizar uma estrutura de emergência. E ali foi o único ano que teve, ao longo da vigência da emenda 29, um pequeno patamar de gasto federal excedente em relação ao seu piso. Mas mesmo assim, o governo federal falseava, por exemplo, os restos a pagar, cancelava os restos a pagar computados no piso em saúde, antes da própria lei complementar 141, criando estratégias de formalmente dizer que cumpriu o piso, mas na prática, do ponto de vista do dinheiro que chegava efetivamente nos postos de saúde, nos hospitais, que chegava no SUS de verdade, era muito aquém do que deveria. Então, havia uma pressão social para enfrentar esses abusos, para enfrentar essa regressividade da participação federal no custeio do SUS. E o Saúde Mais 10 foi um movimento, inclusive eu me lembro uma campanha da Fraternidade, que coletou milhões de assinaturas, né, uma proposta de iniciativa popular de alterar a legislação para ampliar o piso. Várias entidades, não só a CNBB, várias entidades da sociedade fizeram essa campanha e o Congresso absorveu a agenda do Saúde Mais 10 no momento em que o Executivo Federal era o primeiro ano de mandato da presidente, do segundo mandato, né, o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. Ela tinha acabado de ser reeleita e muito frágil, porque ela tinha perdido a liderança da Câmara para o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, lá em março de 2015, pauta essa agenda do Saúde Mais 10, mas ao mesmo tempo embutindo, naquela ocasião, 0,6% da receita corrente líquida do que deveria ser de emendas parlamentares impositivas no piso da saúde. As emendas parlamentares impositivas, naquela ocasião, eram as emendas individuais. De novo, a lógica balcanizada, a lógica da liberação do favor, do parlamentar que escolhe o CNPJ da entidade beneficiária, do parlamentar que não tem compromisso com o planejamento sanitário. E ele passa a ter direito, o conjunto dos deputados, o conjunto dos senadores, a 1,2% da receita corrente líquida da União, sendo metade desse montante, por isso 0,6% da receita corrente líquida, necessariamente aplicado no piso em saúde. Então, é como se tivesse capturado a agenda do Movimento Saúde Mais 10. O piso aprovado pela emenda 86 não foi os 10% da receita corrente bruta, foi 15% da receita corrente líquida, mas nem foi imediatamente 15%, foi escalonado em subpisos. Eu me lembro que o primeiro ano da emenda 86, o subpiso seria inferior ao quanto aplicado em 2014. Ou seja, teria um retrocesso formal no montante de gasto federal em saúde, porque seria equivalente a 13,2% da receita corrente líquida. O piso, no primeiro ano de implementação da emenda constitucional 86, de 13,2% da receita corrente líquida,
para escalonar e chegar até 15%, ele foi inferior ao montante aplicado no ano anterior. E aí a gente tentou questionar isso, inclusive no Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista de vedação de retrocesso. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu a cautelar. A gente obteve, inclusive, garantia de que os recursos do pré-sal, que estavam previstos para financiar a política pública de saúde e também uma parte dela para a política de educação, deveriam ser acréscimo e não embutidos dentro do piso como se fosse um sistema de vaso comunicante. Então foi essa a disputa da emenda 86, um uso retórico da área da saúde para trafegar dentro dela as emendas parlamentares, dentro da área da saúde, inserir as emendas parlamentares impositivas como se fossem feudos fiscais, escolhas estritamente pessoais, balcanizadas dos parlamentares, sem compromisso nenhum com o planejamento sanitário, e o esvaziamento da agenda da sociedade organizada de expansão do financiamento da saúde no nível da União. Então, é como se o governo federal, naquela ocasião, tivesse até aceito, tivesse comprado o movimento Saúde Mais 10, mas ao final e ao cabo esvaziá-lo. Exatamente, professora Hélida. E depois veio uma nova mudança por meio da Emenda Constitucional 95 de 2016, que foi considerado um retrocesso no que diz respeito ao financiamento do SUS, estabelecendo até um desfinanciamento constitucionalizado por parte da União. O que a senhora acredita que essa emenda representa para o financiamento do SUS no Brasil? E, Giovana, é exatamente isso. É muito importante a gente fazer esse contraste, né? Em 25 anos de piso de saúde na Constituição, estados, Distrito Federal e municípios permanecem no mesmo patamar e gastam muito acima do piso, sobretudo os municípios. A União já redesenhou inúmeras vezes e a emenda 95, a emenda do teto de despesas primárias de 2016, ou seja, logo um ano e meio depois, que ela foi de dezembro de 2016. A emenda 86 de 2015 é de março de 2015. Pouco tempo depois, vem uma segunda alteração, essa mais draconiana, mais drástica ainda do que a primeira, que a primeira tinha subpisos regressivos, mas no médio prazo cresceria para 15% da receita corrente líquida. Já a emenda 95 de 2016, ela simplesmente altera no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o piso da saúde, despregando esse dever de gasto mínimo de qualquer proporção da Receita Federal. Então, não é mais uma garantia de 15% da receita corrente líquida. Passa a ser apenas a correção pela inflação. E correção pela inflação com o patamar congelado ao ano de 2017. Porque, veja, 2016 foi, em dezembro de 2016 foi a emenda 95. 2017, então, é o primeiro ano de referência do piso congelado da emenda do teto de despesas primárias, cuja vigência projetada na emenda 95 era até 2036, por 20 anos. E em 20 anos, o montante aplicado em 2017, ele se tornaria paulatinamente menor em termos per capita, porque a população continuaria a nascer, continuaria a envelhecer, a inflação da saúde é muito maior do que o IPCA, a gente teria, assim, um achatamento do financiamento do SUS pelo governo federal, porque a mera correção monetária, ainda mais em um parâmetro congelado em 2017, traria, na verdade, um desfinanciamento em termos proporcionais. O governo federal faria com que, ao longo dos anos, o que era 15%, esse é um estudo que o professor Pedro Rossi, aqui da Unicamp, e a própria Esther Dweck, hoje a ministra de Gestão de Serviços Públicos e Inovação, mas professora da Federal do Rio, ambos escreveram um artigo contemporâneo à emenda 95, dizendo que a tendência do teto de despesas primárias para o piso da saúde, para o piso da educação, porque ambos foram congelados, era que houvesse uma espécie de piso deslizante. Ele cairia a um patamar muito menor do que era quando começou esse congelamento pela mera correção monetária. Então, o que era 15% da receita corrente líquida em 2036, pelas estimativas dos dois professores, cairia para menos de 9%. Só para vocês entenderem em termos proporcionais a perda do espaço fiscal que o SUS teria em relação ao volume da Receita Federal. Cairia de 15% da receita corrente líquida para algo em torno de 9,5% da receita corrente líquida, uma vez que só haveria correção monetária ao longo do período. E essa diferença
de perda, de redução do custeio federal, das duas uma. Ou isso traria um constrangimento, sobretudo pela judicialização, a sociedade continuaria a ter direito à saúde. Os cidadãos, os mais vulneráveis, sobretudo, iam demandar em juízo. Então, isso ia sobrecarregar primordialmente os estados, o Distrito Federal, os municípios. Essa é uma das hipóteses. De novo, a ideia de um esgarçamento federativo, de uma guerra fiscal de despesas no SUS. Você empurra a fatura para os estados, para os municípios. A exemplo que aconteceu com o piso dos profissionais da enfermagem. E do outro lado, se não ocorresse uma sobrecarga de custeio, uma pressão fiscal maior sobre os estados e municípios, você teria uma precarização do próprio SUS. Você teria, ao mesmo tempo, a ideia de um SUS pobre para pobres, um esvaziamento da capacidade do SUS a oferecer tudo o que a Constituição exige que seja feito. E o mais paradoxal, Giovana, Cristiane, é que durante o período da emenda do teto de despesas primárias, a emenda 95, que vigorou de 2016 até 2023, porque foi revogado pela emenda constitucional 126, que previu uma lei complementar que alterasse o teto, e essa lei complementar é a lei do novo arcabouço fiscal, a lei complementar 200 de 2023. Então, nesses 6 anos, porque, lembremos, a emenda do teto é de dezembro de 2016. Então, praticamente de 2017 a 2023, quando vigorou o teto, a gente teve um achatamento do SUS, do financiamento do SUS no governo federal, tirando o período da pandemia, que aí o governo federal foi obrigado, pelas circunstâncias da pandemia da Covid, a aportar mais recursos por meio de créditos extraordinários. Mas quem mais foi pressionado a absorver a ausência do governo federal, a retração do governo federal, foram os estados e municípios, enquanto os cidadãos tiveram que demandar em juízo para continuar acessando procedimentos, medicamentos, para continuar exercendo seu direito à saúde na plenitude constitucional. Então, é uma dupla afronta a cláusulas pétreas, é uma dupla afronta ao regime constitucional que protege o direito à saúde, tanto do ponto de vista da pactuação federativa, dessa governança federativa. Então, você tem uma afronta ao equilíbrio na federação, que rege o SUS, quanto também há uma afronta ao direito fundamental à saúde que cada cidadão tem em face do poder público. O governo federal deliberadamente se retrai, se retira do financiamento do SUS, afrontando o direito dos cidadãos e afrontando o federalismo sanitário. Doutora Hélida, quais são os desafios para que o financiamento tripartite funcione efetivamente? Financiamento com regras estáveis e fiscalmente progressivas ao longo do tempo. Então, o que a gente espera é que o piso federal pare de ser redesenhado de tempos em tempos, como tem sido. E veja, Cristiane, eu vou chamar a atenção de algo que os operadores do direito talvez não percebam. Tanto a emenda 95, do teto de despesas primárias, que congelou o piso, como o novo arcabouço fiscal, que até restabeleceu o piso anterior ao piso da saúde anterior ao que era o teto de despesas primárias, são regras de ajuste fiscal aplicáveis exclusivamente ao governo federal. O governo federal altera as regras apenas para si mesmo, empurra a responsabilidade de gasto, empurra os deveres constitucionais da política pública de saúde, mas não só de saúde, de educação e das outras, para os estados e para os municípios. Então, um ponto de partida extremamente relevante para a gente descortinar esse impasse e começar a enfrentá-lo é buscar essa estabilidade jurídica das regras de custeio na federação, das políticas públicas que correspondem à responsabilidade solidária dos 3 níveis. O governo federal alterar, porque ele, obviamente, tendo a seu favor o Congresso, e o Congresso edita emendas constitucionais, o governo federal, alterando as regras do jogo apenas para si só, empurrando a fatura para os estados e para os municípios, isso gera uma disparidade nas obrigações constitucionais. Já alterou 7 vezes o piso da saúde e vive redesenhando alguns arranjos específicos da área da educação. É preciso que se denuncie concomitantemente a lesão ao direito das pessoas, os direitos dos cidadãos, mas também o direito dos entes federados. É preciso que os estados, os municípios, o Distrito Federal entrem na defesa do SUS constitucional, até para não serem sobrecarregados fiscalmente por isso. Se tem um desafio relevante é resgatar as pactuações federativas como obrigações legais de fazer, que não podem ser comprimidas, postergadas, que não podem ser alvo de contingenciamento.
esse conjunto de pactuações federativas que revela o cumprimento do planejamento sanitário ascendente deveria ser o nosso eixo constitutivo de como recuperar o SUS constitucional. Não só para pensar a judicialização do ponto de vista do indivíduo, essa microjustiça das demandas isoladas individuais, eventualmente até das demandas coletivas, mas, sobretudo, da macrojustiça federativa do SUS, desse custeio suficiente. E me pego pensando em especial na emenda 128, emenda constitucional 128. A emenda constitucional 128 de 2022, final de 2022, ela foi uma tentativa de pensar os impactos fiscais do piso dos profissionais da enfermagem. E criou um parágrafo, inseriu um parágrafo no artigo 167 da Constituição, parágrafo 7º no artigo 167, salvo engano, que fala que toda vez que o governo federal impuser uma obrigação de despesa, ele tem que compensar. Ele tem que ter um rateio, já uma cláusula de compensação prévia, o que, mesmo no piso dos profissionais da enfermagem, ainda hoje não está totalmente estabelecido. Então, a gente vai precisar disputar isso em juízo. O Ministério Público brasileiro, os colegas do Ministério Público, o sistema de justiça. Se eu pudesse propor um desafio estruturante, um desafio de relevo, mas que é capaz de perpassar todas essas nuances do que debatemos aqui, seria extremar a defesa do federalismo cooperativo no âmbito do SUS a partir da emenda 128. Fazer uma judicialização estrutural, uma judicialização sistêmica a partir desse dever de custeio do que foi pactuado, tanto à luz do artigo 17 da Lei Complementar 141, mas da emenda 128 de 2022. Porque é preciso denunciar. Eu me lembro em especial, e me permitam fazer só essa digressão porque ela é relevante, quando o Supremo julgou várias ações cíveis originárias no que diz respeito ao Fundef, o extinto Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que depois, mais tarde, foi transformado em Fundo da Educação Básica, Fundeb. Mas o Fundef foi falseado pelo governo federal durante muitos anos. E depois o Supremo julgou várias ações cíveis originárias de governos estaduais, de onde inclusive veio aquilo que o ex-ministro Paulo Guedes chamou de um meteoro, né, dos precatórios do Fundef, porque alcançou 90 bilhões de reais em precatórios do Fundef. Mas o ministro Barroso, hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, na ocasião pegou a palavra e fez uma síntese que me parece profundamente aplicável ao SUS também. Ele dizia: estamos aqui debatendo a escassez. A crise fiscal ela não é só do governo federal, ela também dos estados e dos municípios. Na parte mais bonita da fala do ministro Barroso, que é ela que eu estou invocando aqui como exemplo para pensar a emenda 128, e mesmo esse problema de não cumprimento do que foi pactuado na Comissão Intergestores Tripartite, o ministro Barroso dizia: por temermos o horror econômico, sempre que o governo federal alega de não ter dinheiro é para alguma crise fiscal, etc. Aí ele dizia: por temermos o horror econômico, não podemos dar causa ao horror jurídico. O ministro Barroso fala de uma forma muito forte. O que a gente está fazendo no SUS, e que aconteceu no caso do Fundef, a pretexto de estabilização macroeconômica, de ajuste fiscal, gerar horrores jurídicos em série, esvaziando o cumprimento do SUS constitucional e dando causa, por vezes, a milhares de mortes que eram evitáveis, mortes preveníveis, né? Filas de espera, por exemplo, de pacientes com câncer, entre outras questões relevantes. Perfeito, professora Hélida. E para finalizar, eu só gostaria de deixar registrado que numa das captações, acho que a última que eu participei, que a senhora era a palestrante, deu o curso para a gente, acho que foi final de 2019 ou 2020, porque eu me lembro que foi bem antes da pandemia, a senhora usou uma expressão que carrego comigo até hoje, que a gente deve ser velas em nossa atuação, no sentido de que nunca podemos deixar aquilo que nos move se apagar e de manter o fogo aceso. E hoje, mais uma vez, professora Hélida, a senhora foi vela para nós, para os nossos ouvintes, né, nesse caminho escuro e obscuro que é o financiamento do SUS. Então, eu só tenho a agradecer à senhora por ter aceitado o nosso convite e, possivelmente, a gente marca outros podcasts, porque assim, né, eu gostaria de ficar ouvindo a senhora falar por horas e horas. Muito obrigada, professora. Sou eu que agradeço, fico muito honrada. A imagem de vela na procissão é exatamente isso, né? Às vezes a escuridão circundante, ela parece nos causar um temor profundo,
mas basta uma única vela para começar a aplacar a escuridão e constrangê-la. Só que não basta a minha vela, porque ela pode se apagar. Eu preciso que mais gente caminhe ao meu lado. A ideia de procissão, a gente que é de Minas, eu tenho uma saudade profunda de Minas. Estou em São Paulo há 13 anos, mas sou natural de Minas. A imagem de procissão é porque se a minha vela, de alguma forma, se apaga, o vizinho que caminha ao meu lado a restabelece a luz. E a gente se fortalece reciprocamente. Assim como também eu acenderia a vela do meu vizinho caso a luz dele se apagasse. É esse tipo de construção cotidiana que o SUS precisa. Só que tendo a dimensão estratégica de que não basta demandas individuais. A gente precisa fazer os enfrentamentos estruturais no financiamento do SUS, na pactuação federativa do SUS, na conexão do gasto, na estrita conexão do gasto com o planejamento sanitário. Para mim é uma honra, fico muito grata pelo convite e fico à disposição para novas oportunidades de diálogo. Doutora Hélida, então a gente agradece mais uma vez a sua presença, foi uma conversa extremamente necessária, com seu olhar profundo, sua vela acesa sobre as questões orçamentárias da saúde pública no Brasil. Muito obrigada. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 19 de maio, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP e também no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.